Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que já passou pelo canal. Estamos atualizando suas informações com base no balanço do dia 31 de dezembro de 2023. E essa empresa aqui também estava sendo bastante aguardada, inclusive vieram diversas solicitações para que pudéssemos fazer a atualização e eu agradeço a todo mundo que participou aqui do canal e mandou a sugestão dessa empresa. A minha amiga Betânia Martins. Ô Betânia, uma honra contar com você aqui no canal. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também Matheus Campos. Ô Matheus, um grande abraço para você. Também lhe agradeço imensamente a participação e a sugestão. O Disney Antônio Bega. O Disney, também é muito bom contar com você aqui. Seja sempre bem-vindo. Treinador Wood, olha o Treinador Wood conosco aqui também. Lhe agradeço imensamente a participação e a sugestão. E o Valdinar Araújo Figueiredo também sugeriu essa empresa, estamos falando aqui, da Azevedo e Travassos S.A. E caso vocês também queiram outras empresas, é muito fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf e manda a sua sugestão. Aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E essa empresa, ela tem uma história maravilhosa, uma história, olha só, uma empresa centenária, uma empresa que começa lá no ano de 1922, uma das poucas empresas centenárias que nós temos aqui no Brasil. E claro que vem passando aí por dificuldades, vem tentando reencontrar o seu caminho, já que foi uma das grandes empresas, uma das grandes empreiteiras que nós tivemos aqui no Brasil e agora vem tentando aí reencontrar o seu caminho. Só para você entender toda essa história, da grandeza de tudo aquilo que a empresa já fez, ela começa lá, como eu já disse, no ano de 1922, através dos engenheiros Francisco Azevedo e do Francisco de Palma Travassos, né? E ali então começa como uma construtora, lá no começo lá dos anos 1900, começa ali com uma construtora visando fazer justamente serviços de engenharia e construção em geral. É como toda construtora começa. Já na década de 50, daí com o crescimento da empresa, ela já se torna uma sociedade anônima. E a partir dali, então, ela começa a participar das grandes obras que nós tivemos aqui no Brasil. Tanto que daí participa da construção do metrô, participa da ponte Rio-Niterói, participa da construção da usina de Itaipu, e lá no ano de 1964 ela abre uma outra empresa, uma subsidiária, chamada Imobel, voltada para a construção de imóveis residenciais. E aí também, na sequência, ela acaba trocando o comando. E quem assume o comando é o Bernardino Pimentel Mendes. E o Bernardino Pimentel Mendes é praticamente a pessoa que impulsionou o crescimento, pegando todas essas grandes obras citadas anteriormente. Já no ano de 1984, aí se torna uma sociedade anônima de capital aberto, porque até então era de capital fechado, e aí passa também a operar no setor de óleo e gás, na montagem de oleodutos, gasodutos e também passa a trabalhar na exploração de petróleo, criando também uma outra empresa nesse setor, que é a ATP. Participa também da construção do gasoduto Bolívia-Brasil e no ano de 1987 passa a desenvolver também equipamentos voltados para o setor de óleo e gás. Até porque o óleo e gás ele vinha ali numa crescente e a empresa, uma grande empreiteira, passa a atuar firme também nesse setor. Já no ano de 2000 foi habilitada para operar também na exploração de petróleo. Chegando já no ano de 2008, aí ela cria diversas subsidiárias voltando novamente para o setor de desenvolvimento imobiliário. Então, ela se especializou na parte de óleo e gás, mas manteve e foi mantendo também essa parte da residencial do desenvolvimento imobiliário. Chega no ano de 2010, amplia sua participação também no setor de petróleo, e aí no auge do petróleo, que a empresa vinha bem, aí vem o quê? O petrolão. E aí quando vem o petrolão, a empresa começa a passar por uma série de dificuldades financeiras, e dentro dessas dificuldades financeiras, inclusive acabou tendo o seu comando adquirido pela Rocket Participações, que é uma empresa voltada justamente para trabalhar com outras empresas deficitárias, empresas com problemas. Então é um fundo de investimentos voltados para reestruturação e recuperação de empresas. E nisso, já em 2021, fazem também um aumento de capital e aí com a entrada de mais recursos, eles adquirem uma outra empresa também no setor de óleo e gás, que é a Eftos Óleo e Gás.
E a empresa daí ela vem tentando achar o seu caminho e naturalmente demandando cada vez mais recursos. Agora em 2023 houve mais um aporte de capital. Mas para vermos como que está sendo, se está ocorrendo essa recuperação da Azevedo e Travassos, trazemos aqui para vocês os balanços de 2020, 21, 22 e 23 e vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da Azevedo e Travassos. Para conhecer a Azevedo e Travassos, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Azevedo e Travassos S.A., trazendo desde o ano de 2020. Vamos acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa até esse ano de 2023. E o que a gente vai observar aqui, começando lá pelo ano de 2020, que a empresa ela tinha um patrimônio total na época de apenas 63 milhões de reais. Apenas para uma das grandes empreiteiras do Brasil, apenas 63 milhões de reais, sendo que 14 milhões é imobilizado, máquinas, equipamentos, toda a estrutura de funcionamento, e o ativo circulante é o capital de giro, onde tinha aqui 39 milhões de reais de capital de giro, sendo que esse capital de giro era composto pelo caixa, 4 milhões e meio, 4 milhões em contas a receber, e os estoques aqui, que na verdade os estoques da Azevedo Travassos são mais de uso e consumo, e aí os impostos a recuperar tanto no curto quanto no longo prazo. Já no ano de 2021, com a IPO não, com aumento de capital, né? Ela faz um aumento de capital, a IPO não. Esse aumento de capital eleva o patrimônio total para 419 milhões de reais. E aí, com a entrada da Eftos, ela passa a ter aqui um intangível de 199 milhões e também aumenta aqui o imobilizado e aumenta também os investimentos. Então, toda a parte de capital fixo da empresa pula para 301 milhões. Mesmo assim, com esse aumento de capital, o capital de giro pula para 117 milhões de reais. Nesse ano, a empresa fecha com 19 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, e 43 milhões em contas a receber. Já para 2022, a empresa já aumenta, mas seu tamanho vai para 546 milhões de reais, com aumento do capital de giro, que agora totaliza 179 milhões de reais. Temos aqui uma redução no caixa, que cai para 11 milhões e 600, em contrapartida, um aumento no contas a receber, que vai para 91 milhões de reais. Já no ano de 2023, a empresa faz mais um aumento de capital, e aí ela pula para 773 milhões de reais, sendo que o capital de giro vai para 209 milhões. Tem aqui uma queda do volume de dinheiro em caixa, fechando com apenas 2 milhões de reais, e o contas a receber com 132 milhões de reais. E nesse aumento de capital aqui, nós temos o quê? O aumento nas imobilizações, na estrutura de funcionamento da empresa. Tá? Então, o que se observa é que com os aumentos de capital, a empresa veio crescendo. Agora, vamos olhar a parte do passivo, que era onde estrangulava a empresa. Lá em 2020, olha só, a dívida da empresa era de 303 milhões. Então, ela tem aqui um patrimônio de 63 milhões e deve 303 milhões. Ela deve 476% de tudo aquilo que ela tem. Consequentemente, lá em 2020, ela vem com um patrimônio líquido negativo de 240 milhões de reais, devido aos prejuízos que vem acumulando ao longo do tempo, totalizando aqui 318 milhões lá em 2020. Em 2021, quando ela faz um aumento de capital, aí o PL passa a ser positivo e a dívida, mesmo crescendo nominalmente aqui para 312 milhões, ela agora é de 74,5% de todo o patrimônio. Portanto, a dívida agora cabe no patrimônio da empresa. No ano de 2022, a dívida sobe para 449 milhões e passa a ter um peso de 82,3%. O PL continua positivo com 97 milhões, apesar da queda em função do aumento aqui dos prejuízos acumulados. Fecha 2023 com mais um aumento de capital, e aí ela vai para 366 milhões de patrimônio líquido, e a dívida recua para 406 milhões, com 52,6%. Portanto, hoje, a dívida bem comportada aqui em relação ao patrimônio. A dívida um pouquinho mais da metade do patrimônio da empresa, porém a empresa continua acumulando prejuízos de exercícios anteriores e vai aumentando ainda mais esse valor. E esses prejuízos acumulados, onde que eles aparecem? Aparece daqui, ó, da DRE, onde nós vamos ter aqui a formação do resultado da empresa. Lá em 2020, ela faturou apenas 25 milhões e perdeu 36 milhões a título de prejuízos. Em 2021, o faturamento sobe para 76 milhões. E aí, aqui nesse ano, ela fecha com um lucro de 190 milhões de reais. E esse lucro aqui é justamente através de reavaliação de ativos realizados aqui no ano de 2021. Já no ano de 2022, o faturamento vai para 384 milhões,
Porém, mesmo com esse aumento de faturamento, ela tem um prejuízo de 79 milhões de reais. Então, nesse prejuízo de 79 milhões, se deve justamente ao custo do serviço que ela presta, 374 milhões em relação ao faturamento, dava um lucro bruto de apenas 10 milhões. Com a despesa de funcionamento era de 137 milhões, ela acaba aqui fechando com prejuízo de 79 milhões de reais. Já em 2023, o faturamento aumenta para 442 milhões, e aí o prejuízo cai para apenas 879 mil. Porém, há que se destacar que essa redução de prejuízo também se deve justamente a esse item aqui, ó, o imposto sobre o lucro, que são créditos de impostos que ela tem visto ter prejuízo, ela tem crédito de imposto, então devido a isso aí, ela fecha com prejuízo pequeno de apenas 879 mil reais. Então a empresa aqui mostra, né, que com os aumentos de capital, ela vem aumentando o seu volume de atividade para chegar num determinado momento, voltar, retornar a dar lucro, mas lucro esse que seja da operação e não de reavaliação de ativos. Olhando agora a situação financeira, até ao invés de gráficos, eu vou trazer aqui os números, a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Sai com 16 centavos, vai para 38, vai para 57, vai para 79. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 79 centavos. Quer dizer, não tem recursos ainda para pagar toda a sua dívida, mas parte da dívida, naturalmente, é de longo prazo. A liquidez corrente, 0,25 vai para 1,20, cai para 0,79 e cai para 0,67. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ela dispõe de apenas 67 centavos, mostrando que ela ainda passa por sérias dificuldades financeiras para fazer frente ao seu endividamento, tanto de curto quanto de longo prazo aqui. Então ela mostra que ainda não tem capacidade para pagar as suas dívidas, tem que estar correndo atrás de dinheiro para fazer frente ao seu endividamento. Já o endividamento aqui, ele vem aqui com um número absurdo, né, 476%, como a gente viu há pouco no balanço ali, uma dívida bem maior do que o patrimônio, e daí com o aumento de capital, a dívida já passa a ser de 74,48% de tudo aquilo que ela tem, aumenta para 82,2% e agora cai para 52,6%. Aqui todos os índices de rentabilidade, margem líquida, rentabilidade do ativo, rentabilidade do PL, todos eles acabam sendo negativos, exceto aqui no ano de 2021, mas em função até de resultados não recorrentes, não da operação, que não sejam da operação da empresa. Então ainda ela vem apresentando indicadores de rentabilidade negativa, apesar da queda desse valor negativo aqui em relação ao ano de 2022. Mostrando agora a questão das ações, os indicadores relacionados às ações, uma ação da Azevedo e Travassos vale patrimonialmente R$ 2,18. Porém, o valor para você comprar uma ação hoje da Azevedo é de R$ 1,49, um valor abaixo daquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que nos dá aqui um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,68. Portanto, o que vale 1 é vendido por 68 centavos, portanto, um deságio de 32% na venda das ações da Azevedo. Lucro por ação 0,01 negativo, né? Porque em função desse prejuízo que a gente acabou de mostrar aqui, um pequeno prejuízo, então ela ainda não gerou lucro por ação. E consequentemente também não temos aqui rentabilidade da ação, visto também ficar negativo. Como a empresa vem com prejuízos acumulados, ela não pode distribuir dividendos, né? E é também porque não vem gerando lucro. E, consequentemente, não tem tempo de retorno. Não há como se medir o PIL, o tempo de retorno dos investimentos, através dos lucros gerados. Free Float, ela tem 82,74% das suas ações negociadas livremente no mercado, das ações PN, das preferenciais, que é a ZEV 4. Já a ZEV 3, que é a ordinária, ela tem 47,18% de suas ações fora da mão dos controladores, que é o fundo Nemesis, e também do outro fundo de investimentos, que é o Rocket. E o tag-along não tem tag-along, quer dizer, se ela for vendida, não há garantia de que os minoritários irão receber o mesmo valor dos majoritários. Aproveito também, já pegando aqui esse gráfico extraído lá do Google, onde nós vamos ver aqui o comportamento, o valor das ações da Azevedo e Travassos ao longo dos últimos 5 anos. Então, lá em 2019, as ações aqui praticamente R$ 2.
Aí elas caem, passam a trabalhar aqui no patamar de 1,50, 1,40, tem uma elevação ali no comecinho de 2020, vem a pandemia, cai novamente, e aí as ações elas passam a ter uma volatilidade muito constante, né, de altos e baixos aqui. Em 2021 ela já está cotada aqui praticamente acima de R$ 2, tem mais um pico no começo de 2021, não se sustenta, cai, aí já passa a trabalhar aqui na faixa de 3,50, tenta beliscar os R$ 4, só que daí vem numa sequência de quedas até 2023, quando fica abaixo dos R$ 2. E durante 2023 ela vai apresentando aqui volatilidades com também altos e baixos, mas sempre aqui mantendo praticamente uma estabilidade, né? Ela sobe, desce e volta para onde ela estava. E agora, no dia da gravação desse vídeo, no dia referente a 9 de abril, as ações cotadas aqui na faixa de R$ 1,49. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor, né? E como que vem se comportando o valor das ações da Azevedo e Travassos S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Azevedo e Travassos S.A., uma das empresas mais antigas aqui no Brasil, também uma empresa que, como a gente já falou anteriormente, é uma empresa centenária, é uma empresa que já passou aí por todo o desenvolvimento do Brasil, com todas as grandes obras que a gente já citou anteriormente, principalmente na parte de infraestrutura, e daí na sequência também no setor de óleo e gás. Se atirando, né, de cabeça no setor de óleo e gás, que vivia e viveu, né, em momentos maravilhosos, momentos totalmente turbulentos, experimenta agora um novo crescimento dentro desse setor, enfim, é um setor que ele passa por muitas turbulências, né, e aí naturalmente que as empresas têm que estar preparadas em termos de gestão para poder suportar tudo isso aí. E naturalmente que um dos pontos fundamentais é justamente a diversificação. Por quê? É aquela história de não colocar todos os ovos numa cesta só, porque ao colocar numa cesta só, se a cesta cair, perde tudo. Então tem que ter uma diversificação também nas atividades da empresa. E aonde que a gente consegue enxergar se a empresa vem bem ou não? Através dos números que a empresa apresenta, através das demonstrações contábeis e principalmente da análise dessas demonstrações contábeis. Entendendo que as demonstrações contábeis elas passam por um processo chamado auditoria, onde vai ser verificada a veracidade dessas informações. Então, quando nós recebemos as informações vindas lá no site da CVM, no site da própria empresa, essas demonstrações, elas já vêm auditadas. E aí nos cabe, então, fazer a interpretação. E aí, através dessa interpretação, que é um processo de comparação que nós vamos verificando se vem melhorando, se vem piorando, aonde que está melhorando e aonde que não está melhorando e por que está melhorando ou não. Enfim, a gente consegue ter toda essa visão. Na hora de fazer investimentos, então, bate o olho nessas demonstrações, faz a interpretação e verifica se essa empresa está no caminho certo ou não, se ela vai nos dar possibilidades de retorno ou não. Mas você pode aprender toda essa parte de análise de balanço de uma forma muito rápida, simples e descomplicada. Agora, no dia 22, já estamos encerrando as inscrições para o nosso curso de análise de balanços para investimentos. E você não pode perder essa oportunidade de, em 3 horas, apenas 3 horas, das 19 às 22 horas, aprender análise de balanços aqui numa sala de aula virtual, junto comigo, onde eu vou estar apresentando para vocês da onde que nós tiramos as informações, como que nós planilhamos, como que nós interpretamos e como que nós verificamos o desempenho da empresa. E tudo isso aí nós vamos ensinar para você. Para participar é muito fácil, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece aqui na sua tela e eu já deixo a sua vaguinha reservada, já que estamos fechando as inscrições e você não pode perder essa oportunidade. E tudo isso você vai aprender análise de balanço por apenas R$50. Por apenas R$50 você vai aprender análise de balanço, com certeza. Então não perca essa oportunidade, venha junto conosco no dia 22 de abril aprender análise de balanços para investimentos. Estarei esperando vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.